Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, com saúde, que é o mais importante nesse momento, né? Meu povo, esse mês nós vamos trabalhar nessa disciplina a importância da revisão de literatura para um trabalho acadêmico, tá? Para fazer um bolo, eu vou lá na internet e pesquiso receitas, tá? E aí eu encontro o que mais me agrada e eu vou tentar fazer melhor e igual, né? Quando eu quero, sei lá, inventar de consertar alguma coisa que deu problema em casa, eu vou e procuro por um tutorial, um vídeo ou um texto de alguém que já passou por isso e que me ensina como resolver aquele problema. Seja a TV que está com problema, seja uma reforma na peça de roupa, enfim. Tá? No trabalho acadêmico a gente precisa também de buscar informações com base em outras pessoas que já estudaram aquele assunto e colocar no meu trabalho essas referências de teorias, tá bom? Por isso referencial teórico. Então, para começarmos, eu vou apresentar para vocês o passo a passo de uma revisão sistemática de literatura, tá? O que precisa, quais são as etapas, onde eu vou pesquisar, o que pode, o que não pode. Isso tudo nós vamos ver nessa videoaula, tá legal? No final desse vídeo eu já te explico as atividades que vocês têm que fazer nesse mês e que já vão ser avaliativas, tá legal? Fiquem bem. Vamos para a aula. Muito bom, pessoal. Vamos então entender como é que a gente vai fazer acontecer essa revisão sistemática de literatura, tá bom? Vou passar para vocês algumas informações básicas, tá bom? E as etapas. Vou mostrar para vocês critérios de correção, critérios de avaliação, e eu vou mostrar para vocês rapidinho como é que a gente levanta artigo, tá? Mas vai ser bem rapidinho porque eu vou fazer outro vídeo mais para frente, detalhado desse levantamento de artigos, tá bom? Tenha em mente o seguinte: é difícil fazer uma revisão sistemática de literatura? Não. Vai ser bem difícil de fazer se ficar para a última hora. Se começar a preparar isso faltando 2 dias para entrega, 3 dias para entrega, vai ser difícil mesmo, tá? Então assim, tem que ter esse planejamento, tem que ter essa organização, e a gente vai ver isso aqui, tá bom? Como é que a gente vai fazer para que isso aqui seja uma coisa mais tranquila de fazer. Então, vamos lá. Vou mostrar para vocês os critérios de avaliação e cada uma das etapas de entrega, tá bom? Informações muito importantes. Então, vamos começar aqui pelas entregas que eu vou solicitar para vocês. Olha só, essa primeira entrega é para esse mês de abril, tá bom? Ela vai valer até 10 pontos. E o que vocês têm que me entregar agora nessa primeira entrega? Vocês vão ter que entregar o plano de ação que vocês vão desenvolver, tá? E nele vocês vão ter que apresentar o tema do trabalho, a área de estudo que vocês vão estar pesquisando, e outras informações que eu vou mostrar para vocês já no modelinho aqui de plano de trabalho, tá bom? Em seguida, vocês vão nessa mesma entrega apresentar, carregar aqui no Alva, 2 artigos relacionados ao tema da revisão sistemática de literatura que vocês vão fazer, tá? E eles vão ter que ser selecionados já dentro dos critérios que vocês definiram no plano de ação, tá? A gente vai ver como faz isso já. E ele tem que apresentar artigos publicados nos últimos 5 anos, tá? A ideia de uma revisão sistemática de literatura é levantar o que de mais atual se fala sobre aquele determinado assunto, tá? Então vocês vão ter que pensar artigos que foram escritos entre 2016, 17, 18, 19 e 20. Como a gente está no primeiro semestre de 2021, a gente vai trabalhar com os artigos incluindo 2016, tá bom? Se a gente já estivesse no segundo semestre, a gente já estaria trabalhando somente com artigos de 2017 para frente, para considerar os últimos 5 anos, tá bom? Qual é o objetivo? A gente fazer a etapa de planejamento da revisão sistemática, ou seja, a gente vai programar o que a gente vai fazer, tá bom? Na segunda etapa, na segunda entrega, a gente vai estar fazendo a etapa de execução, tá, da revisão sistemática. Como assim? A gente vai estar pensando as informações dos artigos que a gente selecionou, que sejam relevantes para a gente poder construir a nossa revisão sistemática de literatura, tá bom? A seguir, a gente vai ter que apresentar o texto relativo a essa interpretação de dados, tá bom? E sempre incluindo as referências, tá? É muito importante incluir as referências e sempre deixar dentro do modelinho de revisão de literatura que eu vou colocar para vocês. Formatação é fundamental, então vocês têm que ter muita atenção à questão da formatação, tá? Porque já aconteceu de eu receber trabalho e o aluno não entregar o quantitativo de páginas, ele vai lá, mexe na formatação, diminui parágrafo, diminui as margens da página e aí parece que está certo, mas quando você coloca na formatação adequada, você vê que não está do jeito que foi solicitado. Então tem que ter muita atenção em manter esse modelinho de revisão de literatura, tá? Esse modelinho de revisão de literatura ele vai estar aqui na página também, dentro da página da atividade, vocês já vão ter acesso a ele, tá? A seguir,
Nossa terceira entrega vai valer 20 pontos, tá bom? Já vai valer 20 pontos e vai ser mais pra frente no semestre. Nela vocês vão ter que elaborar a introdução. Aqui você vai ter simplesmente pinçado as partes mais importantes dos artigos. Você vai ter analisado os artigos que você encontrou na sua base de dados e você vai estar fazendo a seleção das citações do seu, das informações dos artigos. Tá? Então você vai estar pinçando essas citações e você vai fazer a interpretação desses dados em seguida. Tá? Feito isso, você vai ter todo o material necessário para você poder construir a sua introdução, para você poder construir o seu texto. E eu vou fazer uma revisão de literatura, vou mostrando para vocês o passo a passo da construção de uma revisão de literatura, para vocês verem como isso vai sendo construído, tá bom? E aí a gente vai chegar nessa terceira entrega para a elaboração da introdução. Vocês vão ter que colocar no mínimo 3 referências publicadas nos últimos 5 anos. Se vocês tentarem, aqui na nossa primeira entrega, você já vai ter me apresentado 2 artigos relacionados ao tema da revisão. Então, se você pegar só mais um artigo, você já consegue entregar essa terceira etapa, tá? Essa terceira entrega. Porque você vai ter que ter introdução, dizendo por que você está pesquisando aquele tema, qual a relevância dele, e apresentar pelo menos 3 citações. Porque tudo que a gente fala no trabalho acadêmico, a gente tem que referenciar com outros autores que já falaram sobre aquilo, tá? Então, vamos em frente. Você vai ter que criar o texto de interpretação de dados, vai ter que ter pelo menos 10 referências. Então você foi lá, levantou um monte de citações aqui na segunda entrega. Aqui na terceira entrega você vai ter que mostrar pelo menos 10 referências organizadinhas, tá bom? Publicadas nos últimos 5 anos. Aí você me pergunta, professor, eu só posso utilizar textos publicados nos últimos 5 anos? Tem texto de um autor muito bom que o professor X me apresentou e que foi publicado há 15 anos atrás. Não tem problema nenhum. Você pode trazer textos clássicos, você pode trazer referências clássicas do tema que você está pesquisando, mas você tem que trazer no seu trabalho de revisão sistemática referências atuais. Então você pode trazer referências mais antigas, sem problema algum, mas você tem simplesmente que atender o mínimo de referências publicadas nos últimos 5 anos. Tá bom? Aqui, manter a formatação conforme o modelo de revisão de literatura e fazer as correções de itens da primeira e segunda entrega. À medida que você for me fazendo as entregas, eu vou te devolver essa entrega com comentários, tá? Com sugestões de correções. E aí você promove essas correções e a sua entrega ela vai ficando cada vez mais aperfeiçoada, tá bom? E por fim, lá no finalzinho do semestre, a gente vai ter a nossa quarta entrega, que vai valer 30 pontos, tá? Você vai apresentar o seu texto completo da revisão de literatura em formato editável, porque é aqui que eu vou verificar a formatação que você entregou, se está adequada, se está mantendo a formatação que foi demandada aqui no modelinho, tá bom? E tudo mais que está no seu texto, tá? E aí você vai ter introdução, metodologia e os seus resultados, ou seja, tudo aquilo que você levantou da sua revisão sistemática, tá? Fiquem tranquilos que eu vou estar sempre mandando vídeo para mostrar o passo a passo disso. Vocês demandando, tendo interesse, a gente pode fazer reunião virtual pelo Zoom ou pelo Google Meet, tá? Forma que vocês preferirem, a gente pode conversar para poder fazer isso aqui andar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar sempre à disposição para poder esclarecer para vocês, tá bom? O seu texto final, isso é lá no final do semestre, olha só, ele tem que ter pelo menos 8 páginas de conteúdo e 20 no máximo para finalizar, tá bom? Pode ter mais até, não vou nem brigar por isso, mas não tem necessidade de você produzir mais do que 20 páginas de conteúdo, tá? Só que é muito importante você atentar para o seguinte, eu estou falando de conteúdo, não estou falando nem de capa, nem de contracapa, nem de elementos que você coloca após referência, tá? Isso aqui é somente aquilo que vai estar desde a sua introdução até a sua conclusão do seu texto, tá bom? Então são 8 páginas de conteúdo que você vai entregar nesse trabalho, por isso que ele tem esse peso tão elevado, tá? Além disso, você vai fazer um videozinho apresentando os principais resultados e conclusões, dizendo aquilo que você identificou no trabalho, que você achou de mais importante, que você mais gostou. No presencial, a gente faria uma apresentação desse seu texto, né? Você iria à frente no quadro e iria explicar isso, usando slides, como você se sentisse mais confortável. Nesse caso, que a gente está num momento de isolamento, que a gente não está tendo atividade presencial, vocês fariam um vídeo apresentando os principais resultados e conclusões. Não é nada complexo, nada muito elaborado, é simplesmente para você falar da sua visão do trabalho que você construiu, tá bom? Algumas informações básicas.
Existem alguns itens de falha que acontecem muito nas entregas e que vocês têm que estar sempre atentos para vigiar que não aconteça. Primeiro, palavra em língua estrangeira, ela tem que estar em itálico. Como assim? Por exemplo, olha aqui embaixo, ó. Se você está usando a expressão Lean Production, se você vai falar de Lean, eu não tenho por que vir aqui e falar de enxuta, que dá na mesma coisa, tá? Se eu estou falando que é Lean, a palavra em inglês, e Production também está em inglês, e eu tenho que usar as palavras em itálico, ó, normal, e eu coloco em itálico porque eu estou utilizando uma palavra em inglês, tá bom? Então palavras estrangeiras devem estar em itálico. Sempre seguir a formatação proposta, não mudar esse modelo aqui de revisão de literatura. Gente, ele está amarradinho, formatadinho, então assim, se for colar direto uma referência, tem que colar sem mudar a formatação, tá? Para você não se prejudicar, tá? Que pode atrapalhar. Eu te dou esse modelinho já montadinho para facilitar muito a sua vida, tá bom? Mas se você preferir construir o seu sozinho, não tem problema, contanto que você coloque nas mesmas norminhas de entrega de trabalho pela regra do IFES, tá? Usar referência cruzada para nomes de figuras e tabelas dentro do texto, tá bom? Tem que estar sempre tudo muito claro. Então, se eu estou dizendo lá em cima, imagem, vamos dizer que você quer utilizar imagem no seu referencial, você tem que deixar a informação bem clara. Então, se você escreveu lá, conforme a imagem 4, conforme a tabela 2, aí lá embaixo você vai lá e coloca a tabela correspondente. Não ficar colocando tabela 2 aqui e a tabela 4 está aparecendo abaixo dela, tá? Isso é referência cruzada. Eu botar um número e abaixo está uma tabela totalmente diferente. Evitar a frase muito longa. O ideal é que não tenha mais do que 20 palavras em uma frase, tá? Isso aqui, pessoal, é coisa de melhoria, tá bom? Isso não é coisa que necessariamente você vai perder ponto, no caso aqui de frase longa, por exemplo. Evitar usar o apud. O que é o apud, professor? Tem um videozinho que eu mostro para vocês o que é, como fazer citações, que eu vou disponibilizar aqui. E eu falo para vocês sobre o uso do apud. O apud é citado por. É quando você pega dentro de um texto uma frase dita por um outro autor. Então, por exemplo, você pega um texto meu, eu escrevi esse texto aqui que vocês estão lendo. Aqui nesse texto eu citei Carlos Drummond de Andrade, tá? Aí você pode dizer assim, Carlos Drummond de Andrade, apud, professor Lúcio. Ou seja, Carlos Drummond de Andrade citado pelo professor Lúcio. Se você tem como acessar a obra do Carlos Drummond de Andrade, igual eu acessei para colocar, você deve ir lá buscar a fonte direta do Carlos Drummond de Andrade, não usar o apud, tá? Então, se você tem como acessar o arquivo original, não use o apud, a não ser que você não tenha acesso. Por exemplo, tem casos que você vai pegar um texto em português que ele vai fazer tradução de um texto em língua estrangeira e você não tem habilidade com a língua estrangeira. E aí o que você faz? Você vai fazer uso do apud sem problema algum, tá bom? Porque você não é obrigado a ter domínio de outra língua nesse contexto aqui, tá bom? Evitar parágrafos muito grandes também, tá? Não usar mais de uma palavra ou conjunto de palavras para expressar sinônimos de itens técnicos. Aí aqui vem a expressão do Lean, tá bom? Se você está usando a expressão Lean Production, pode-se citar quais são os sinônimos na literatura, mas dentro do seu texto você deve evitar ficar usando outras formas de dizer a mesma coisa. Então, por exemplo, Lean Production, né? Aí 3 linhas abaixo eu vou lá e falo produção enxuta, mais umas linhas para frente eu digo pensamento enxuto, mais para frente eu falo pensamento lean, enfim. Se você começar a usar o termo técnico Lean Production no inglês mesmo, mantenha usando isso até o final do seu texto, tá bom? Você pode dizer que ele também é chamado disso uma vez só, mas mantém chamando do mesmo nome o tempo inteiro, tá bom? O corretor ortográfico tem que estar ativado, tá? Usa isso porque é muito complicado você ter a possibilidade de corrigir a palavra e você me mandar o texto com erro ortográfico, tá? A gente tem que ter esse cuidado no trabalho acadêmico. A ideia da gente estar fazendo isso agora aqui no Seminário 2 é para que quando você chegar lá no Seminário 4, o seu texto esteja show. Sua habilidade para poder construir texto acadêmico esteja show, tá bom? Então evita bobear com palavrinha errada, tá bom? A gente, às vezes eu não sei a palavra como escreve. O corretor ortográfico tem para te ajudar nisso, tá bom? E se ficar em dúvida ainda, joga lá no Google, pesquisa para ver qual é a palavra certa, tá bom? Isso vai evitar você apresentar erro grave de ortografia, e erro grave vai ser descontado, tá bom? Por quê? Porque você tem uma ferramenta à sua disposição, então faça uso dela, tá?
Se você tiver dificuldade na execução de alguma etapa, procure o professor, tá? Pessoal, eu estou sempre à disposição para poder esclarecer dúvida, para poder mostrar como fazer. Então, não deixa para a última hora. Não adianta você me procurar faltando um dia, 2 dias para você poder entregar, porque a qualidade do seu trabalho não vai chegar, tá? Eu falo isso sinceramente. Eu já tentei, em época de graduação, fazer de qualquer jeito um trabalho desse, fazer rápido. Não é de qualquer jeito, é que eu me enrolei e não consegui, faltando 2 dias eu fui correr atrás de fazer. Não fica bom, porque isso demanda tempo, você tem que ler um monte de papel, ainda que você tenha a capacidade de fazer uma leitura dinâmica muito boa, é muita informação para você poder organizar e ficar dentro dos critérios solicitados, tá? Não deixa para a última hora. Eu sei que é enjoadinho, mas se você for fazendo um pouquinho de cada dia, fica fácil, tá? Caso o trabalho não esteja de acordo com os critérios, ele não vai ser analisado. Então, por exemplo, eu te digo o mínimo que você tem que atender para entrega, tá? Então, por exemplo, chegou lá na terceira entrega, você tem que me entregar uma introdução que tem que ter 3 referências, ou seja, 3 textos diferentes, publicados nos últimos 5 anos. Você foi lá e me colocou 2 citações do mesmo texto de 2019, botou uma citação de um texto de 2017, botou uma citação de um texto de 2015. Não vai ser avaliado. Por quê? Porque você não atendeu o mínimo, isso é mínimo. Se você quiser botar 12 citações, você pode, sem problema algum, vai ser ótimo. Muito mais rico o seu trabalho ficará, tá? Mas se você não entregar o mínimo, ele não é avaliado, tá? Então tenham atenção a essa questão do mínimo que você tem que entregar, tá? Nessa primeira entrega, você vai ter que apresentar o plano de ação e, no mínimo, 2 artigos. Se você quiser botar 5 artigos lá no alvo, você pode. Eu vou deixar você mandar até 10 arquivos se você quiser, tá? E quanto mais você conseguir adiantar, melhor para você lá na frente. Vai ficar mais fácil fazer isso aqui. Essa quarta entrega, ela é a mais fácil de todas. Por quê? Você vai ter muito trabalho aqui na segunda entrega, que é você extrair informação dos artigos, e muito trabalho aqui na terceira entrega, que é você organizar esses dados, tá? Feito isso aqui é só organização, só correção, tá? Então é muito tranquilo a quarta entrega quando você está com isso aqui tudo feito. Tentem agilizar ao máximo, tá? Que vocês não se prejudicam e tenham muita atenção ao mínimo, tá bom? Sempre atender os critérios mínimos para ele ser analisado, tá bom? Se não estiver dentro dos critérios, ele não é analisado. Quais são os critérios para ele ser avaliado? Primeiro, a sua introdução. A introdução ela tem que apresentar com clareza a contextualização do objeto de estudo. O que é isso, professor? O objeto de estudo, pessoal, é aquilo que você quer analisar, tá? Imagina que você quer entender como funciona, como eu falei, a qualidade da água na foz dos rios, tá? Então, o seu objeto de estudo é a qualidade da água na foz dos rios, ou somente a qualidade da água. Enfim, você quer entender a importância disso. Esse é o seu objeto de estudo, tá? Então, você tem que explicar bem qual é esse seu objeto de estudo. Aí você vai ter que trazer algumas citações de alguns autores falando sobre a qualidade da água, a importância dela para o ambiente, sabe? Isso que você vai ter que fazer, apresentar isso, tá? Então nela você vai ter que expor a finalidade e os objetivos do seu trabalho. O que você quer alcançar? Eu quero analisar o que de mais recente se fala sobre a qualidade da água, técnicas de análise da qualidade da água, enfim, tá? Para quê? Para que o leitor saiba daquilo que você quer falar. Tá? Ele tem que ter uma visão geral daquilo que você quer falar. Então você tem que apresentar o assunto do seu objeto, o ponto de vista sobre qual assunto foi abordado. Eu quero entender técnicas de análise de água, problemas que pode gerar uma qualidade ruim da água, a importância de você ter uma água de qualidade. Você vai ter que trazer trabalhos anteriores que abordam o mesmo tema, aqui a importância das citações, e as justificativas que te levaram a escolher o tema. É um tema do meu interesse, porque eu quero trabalhar ele no meu trabalho de conclusão. É um tema do meu interesse porque gera muita controvérsia na sociedade. Eu gostaria de dar uma resposta para uma demanda que apareceu na minha localidade. Enfim, o que te levou a fazer isso? Tá bom? Em seguida a gente vai falar sobre o desenvolvimento da pesquisa, tá bom? É a parte principal e mais extensa do trabalho. Ela deve apresentar fundamentação teórica, ou seja, todo aqueles dados que você vai extrair dos artigos. Você vai trazer também a metodologia. Metodologia é o passo a passo que você vai desenvolver para poder fazer essa revisão sistemática, tá? E os resultados e discussão que você
propõe, tá bom? Os resultados que você levantou pela sua análise e a discussão são as suas visões em relação a esses resultados. Você vai dialogar com ele, eu vou te mostrar mais pra frente como é que você faz isso, tá bom? Então a revisão bibliográfica ela tem que ser atualizada e pertinente, por isso que a gente vai trabalhar com os últimos 5 anos. Deve citar trabalhos sobre referenciais teóricos ou abordagens alternativas ou competidoras com a do referencial teórico empregado no trabalho. Tá? Buscar visões contrárias, tá? Contraponto, dizer aquilo que um pensa e como o outro pensa que pode haver visões alternativas. Tá bom? É recomendável combinar o uso de textos, tabelas e figuras para condensar os dados e dar destaque às novas ideias e tendências encontradas na pesquisa. Se você encontrar tabelas que sejam relevantes ao seu trabalho, imagens que sejam relevantes ao seu trabalho, isso é muito bom. Se você não encontrar, não precisa colocar, tá bom? Você vai colocar aquilo que for relevante para o seu trabalho. Trabalhos com menos de 10 referências, publicações dos últimos 5 anos, não serão analisados e automaticamente reprovados. Então o seu texto tem que ter, no mínimo, 10 referências para ser analisado, tá bom? É no mínimo, pode ter 20, 30, 15, sem problema, muito melhor inclusive, mas pelo menos 10 referências, publicação nos últimos 5 anos, tá? E artigos, pessoal, tá? A gente está falando de artigos. Se você for lá buscar um TCC, se você for lá buscar uma dissertação de mestrado, você tem que deixar bem claro que esse é o escopo da sua pesquisa, como a gente vai ver mais à frente. Tá? Então o foco do nosso trabalho é artigos, tá bom? A descrição de referências e citações deve seguir rigidamente a norma da BNT, tá bom? Conclusões. As conclusões devem ser apropriadas, isso significa que elas respondem aos objetivos e questões estabelecidos. Devem ser breves, não tem que enrolar muito na conclusão, você já falou muito no restante do seu trabalho. Podendo apresentar recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Você pode dizer que esse referencial incentiva a pessoa a fazer uma pesquisa sobre, no caso da qualidade da água, né? Sendo esse o seu objetivo de TCC, por exemplo. Estudar a qualidade da água na foz do Itaúnas. Tá? É uma forma de você aplicar uma sugestão de trabalho futuro. Tá? Em relação à redação e organização do texto. O trabalho deve apresentar a redação e a organização do texto bem estruturados e corretamente adequados ao idioma. Se eu estou escrevendo em português, ortografia, gramática, clareza, objetividade e estrutura formal. Isso é um pré-requisito para a citação do trabalho, é que a sua formatação esteja adequada às normas estabelecidas. Então a gente segue as normas da BNT em todo o trabalho acadêmico, tá bom? Fiquem tranquilos que nessa primeira, segunda etapa a gente vai estar corrigindo isso para vocês entenderem a dinâmica, tá bom? Até a terceira etapa eu vou estar corrigindo vocês em questões gramaticais, às vezes de concordância que eu identificar na análise do seu texto. Então assim, eu não vou te descontar ponto aqui. Você pode perder muito disso aqui na quarta entrega. Por quê? Porque você está entregando o seu trabalho completo. Você tem que revisar as correções que foram sugeridas. Tá bom? E sempre, em caso de dúvida, você entra em contato para esclarecer. Tá legal? Então, vamos lá ver como é que é o plano de ação, para esse vídeo não ficar muito extenso. Tá? Esse arquivinho aqui, ele está dentro da atividade, tá? Você vai poder baixar esse arquivo editável e colocar as informações referentes ao seu trabalho, tá bom? Vocês podem trabalhar de forma individual ou em grupo, tá bom? Isso não é um problema, grupos de até 4 pessoas. Quero trabalhar individual, pode? Pode. Quero trabalhar em dupla, pode? Pode. Quero trabalhar em trio, pode? Pode. Quero trabalhar em quarteto, pode? Pode. Quero trabalhar em quinteto, pode? Não, não pode. Ah, mas vai ficar sem até 4 pessoas, tá bom? 1, 2, 3 ou 4 por grupo. Fechado? Bom, vamos lá então, pessoal. Entrega 1, o plano de ação, tá? Isso aqui é a parte de planejamento, aquilo que a gente vai fazer no nosso trabalho. Então você vai ter que carregar isso aqui respondido no Alva, tá? O arquivo editávelzinho. Você também vai carregar os artigos selecionados com base nos critérios apontados aqui embaixo, tá? Pelo menos 2 artigos, ok? Ah, eu quero carregar 3, pode. Eu quero carregar 1. Vai perder ponto, você não entregou o mínimo, tá bom? Ó, sempre atenção a isso. 2. Se você carregar 1, eu vou descontar ponto? Não vou nem corrigir, você vai perder 10 pontos. Você tem que entregar o mínimo, tá? É o mínimo que eu estou pedindo. Isso aqui é o mínimo que você tem que fazer. Se você não entrega isso aqui, você não entregou. Tá? Então tenha atenção a isso, entrega completo, por favor, tá? Para não ter problema. Em caso de dúvida, você sempre entre em contato para esclarecer.
Tá? Qualquer coisa você manda um zap, você manda um e-mail, que eu estou à disposição para te esclarecer, tá bom? Então, primeiro, o tema da sua revisão de literatura, o tema que você deseja pesquisar. É o que você vai colocar aqui. Depois, os principais objetivos que você deseja alcançar, que você quer compreender com essa revisão sistemática. 3. Palavras-chave que você vai utilizar. Essas palavras-chave elas são muito importantes, porque elas são o que a gente chama de descritores. Na hora da gente fazer a pesquisa lá na base de dados, a gente vai utilizar esses descritores, tá bom? Não necessariamente eu tenho que usar todos os descritores, mas eu tenho que utilizar os descritores sim. Tá? Alguns deles eu vou ter que utilizar. Tá? Mas as palavras que mais são relevantes ao seu estudo. E aí, o 4 é a parte-chave, que são os critérios sistemáticos. Tá? O período que eu vou estar pesquisando, tá? No caso aqui, os últimos 5 anos. Eu quero pesquisar um período maior, pode? Não. O seu critério de pesquisa vai ser dos últimos 5 anos. Se você quiser pesquisar dos últimos 2 anos, você pode. Dos últimos 3 anos, você pode. Se você fizer um critério de pesquisa dos últimos 10 anos, não fica adequado. Tá? Idioma, português, que é o padrão. Domina o inglês, pessoal. Sei ler inglês. Boa, coloca aí também. Vai ampliar o número de resultados que você vai encontrar para sua pesquisa. Mas não, é o português. Português, bota o idioma que você está pesquisando, tá bom? Vou mostrar já, porque a plataforma, na hora que você faz a pesquisa, ela te manda algumas outras opções, tá bom? País, só artigos publicados no Brasil. Artigos publicados no Brasil e na Argentina. Enfim, tá? Tipo de material, artigo científico, tá? Se você for utilizar dissertações, TCCs, você tem que fazer análise muito mais profunda, tá? Você tem que trabalhar com esse tipo de material. Então, o foco desse trabalho é você trabalhar com artigos. Então, não vai colocar TCC, não vai colocar dissertação. Posso colocar também? Pode. Mas o foco do seu critério sistemático é você trabalhar artigo. Então, naquele requisito lá, que você vai estar colocando aqui, nesse mínimo que você vai ter que entregar, 10 referências, são 10 artigos publicados nos últimos 5 anos. Tá bom? Então, vamos lá. Plataforma utilizada. Você tem diversas plataformas que você consegue acessar artigos. Você tem a plataforma de periódico da CAPES, você tem o Google Acadêmico, tá? Você tem a Cielo. São diversas plataformas que você pode utilizar para pesquisar artigos, tá bom? E os critérios de inclusão. Aquilo que vai fazer você usar ou não um artigo, tá bom? Eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Vamos lá. Esse aqui eu montei. Tá? É um plano de ação de um tema de revisão sistemática, o tema da minha pesquisa. Eu queria falar sobre economia circular. Tá? Vai chegar um momento das nossas atividades em que eu vou passar para vocês uma atividadezinha falando um pouco sobre economia circular. Em relação, como uma alternativa sustentável, à economia linear. O que é economia linear? É aquela economia baseada no extrativismo puro. Eu vou lá, pego o bem do ambiente, eu vou usar ele sem me preocupar com o reuso, tá? A economia circular ela passa a se preocupar com essas coisas. Como que eu vou fazer reutilização? Eu vou pensar em todo o ciclo, desde o momento da extração até talvez eu fazer o replantio, se eu estiver usando árvores, por exemplo, para que eu não fique simplesmente extraindo do ambiente. Então, eu quero fazer um estudo sobre economia circular como alternativa sustentável à economia linear. Isso é a minha revisão sistemática de literatura, tá? Por exemplo, eu quero pesquisar como seria a implantação da economia circular em municípios de menos de 50 mil habitantes no Espírito Santo, em cidades pequenas do Espírito Santo. Como seria a implantação de um modelo de economia circular em montanha? É um exemplo de como eu poderia utilizar esse tema num TCC meu. Tá? Mas, como eu quero fazer uma revisão sistemática de literatura, eu proponho aqui a análise da economia circular, comparando ela com a economia linear. Tá bom? Então, quais são os meus principais objetivos? O que eu desejo alcançar? Meu objetivo geral é compreender como a economia circular pode contribuir para o desenvolvimento sustentável. Então, percebam que eu já começo a ter algumas palavrinhas que vão se destacando. Eu falo de economia circular, eu falo de economia linear, eu falo de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, tem alguns termos que já vão se destacando. E eu tenho objetivos específicos também. Objetivos específicos são objetivos que eu vou desenvolver para me ajudar a alcançar o meu objetivo principal. Tá? Então eu vou analisar os impactos causados pela economia linear. E aqui, pessoal, cada objetivo específico é tipo um subtópico que eu vou colocar lá na minha análise da minha revisão sistemática.
Então, analisar os impactos causados pela economia linear. Eu vou fazer uma pesquisa sobre economia linear para poder encontrar o que se fala sobre ela e aí eu apontar os impactos que ela causa no ambiente. Também, verificar as áreas em que a economia circular é mais amplamente implementada. Economia circular é um conceito relativamente novo. Em que áreas ela tem sido muito utilizada? E também apontar as vantagens e limitações desse modelo. Qual? A economia circular. Tá? E aqui eu já defino minhas palavras-chave, os termos mais importantes relacionados ao meu tema. Primeiro aqui, ó, economia circular, economia linear, sustentabilidade, desenvolvimento e organizações. Preciso usar todos? Não. Não preciso pesquisar todos, eu posso focar em alguns que sejam de maior interesse meu, tá bom? E aí os critérios que eu estabeleci para revisão. Vamos ver, ó. Período analisado. Período analisado. 2016 a 2020, tá? 5 anos. Idioma, português, espanhol e inglês. Eu vou pegar artigos que estejam publicados nesses 3 idiomas, que foram publicados no Brasil. Todos os artigos publicados no Brasil, tá bom? Se eu quiser ampliar esse espectro, eu posso. Artigos publicados nos Estados Unidos, na Alemanha. Mas se eu abrir para a Alemanha, meu amigo, se eu abrir para os Estados Unidos, dá muita coisa, tá? Você vai lá na Europa, principalmente, é muito volume. Tipo de material que eu vou pesquisar, artigo. Tá? E onde eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar na plataforma de periódicos da CAPES. Poderia ser no Google Acadêmico? Poderia. Eu tenho que especificar a plataforma, porque todos os artigos que eu achar, eu vou ter que analisar, tá bom? Quais são seus critérios de inclusão? Somente selecionar os artigos com esses critérios. Tem que possuir o termo economia circular no título do artigo. Olha só. Então eu vou fazer a pesquisa na plataforma e tem que ter o termo economia circular no título do artigo. Se tiver o termo economia circular no título do artigo, eu vou fazer a análise dele. Eu vou analisar o quê? Eu vou analisar a introdução e o referencial teórico dos artigos. Tá? Estabeleci os critérios. Perfeito. Você fala, vou analisar somente a introdução dos artigos. Para e pensa, às vezes você pode cair com 30 artigos na sua mão. E pode ser que você não encontre nada de relevante neles, mas você tem que dizer que parte do artigo que você vai analisar. Tá? Então eu vou analisar a introdução e referencial teórico dos artigos selecionados. Tá? Foi o que eu defini como meu critério. E é isso que você vai ter que fazer para mim. Então montar esse plano e aí você vai na plataforma. Tá? Vamos lá no Periódicos CAPES. Vou jogar aqui no Google, ó. Periódicos CAPES. Ó, também vou pesquisar aqui no Google, ó. E aí, ó, o primeiro link que me aparece aqui, ó, Periódicos CAPES, tá? Português Brasil. Maravilha. Vou abrir aqui o Periódicos CAPES. Posso até fazer uma pesquisa no Google Acadêmico também rapidinho para vocês verem como é que a gente levanta esse dado, tá bom? Você está acessando o conteúdo gratuito do portal. E eu vou fazer a pesquisa aqui. Eu quero pesquisar aqui, vou fazer uma busca avançada, tá? Se tiver dúvida, você vai pausando o vídeo. Se você quiser replicar isso, você vai pausando o vídeo e vai vendo como fazer, tá? Cliquei lá em busca avançada e aqui eu quero pesquisar. Eu vou utilizar aqui agora, pessoal, os meus descritores, tá? Os critérios que eu quero. Quais são os meus descritores? As minhas palavras-chave. Eu quero que tenha o quê? Eu quero que tenha economia circular no meu texto. Não falei isso? Então tem que ter economia circular, tá? E eu vou podendo combinando descritores. Eu posso pesquisar só economia circular. Eu posso pesquisar economia circular e sustentabilidade, por exemplo. Eu botei aqui, ó, sustentabilidade, né? Sustentabilidade. E aí em qualquer ano? Não, nos últimos 5 anos. Qual o tipo de material que eu quero pesquisar? Eu quero pesquisar artigos, qualquer idioma, deixa qualquer idioma, daqui a pouco eu filtro. E eu vou buscar. Vamos ver quantos artigos eles vão me entregar. Olha que beleza, já me entregaram 132 artigos no portal de periódicos da CAPES, tá? Então vamos ver. Eu quero artigos que foram publicados no Brasil. O idioma, eu vou filtrar aqui. Vamos filtrar, ó. Eu vou querer incluir inglês, português e espanhol, tá? Continuar. Tô filtrando, tá? Seguindo aqui, ó. Vamos ver agora. Temos 132 artigos. E, opa, olha só o tanto que tá aparecendo aqui. 16 só. Refina aí, amigo. Vamos ver quanto que vai ter aqui agora. É a mesma coisa. Eu tava no filtro. Agora, peraí. Local. Isso tem aqui local em que... Não, é isso aí mesmo. Então, olha só. Eu tenho 132 artigos para analisar. Você vai ter que analisar todos, pessoal? Vou.
todos os artigos que tiver economia circular no título, eu vou ter que analisar. Tá? Eu vou fazer a leitura de todos eles que tiverem economia circular no título. Tá? Então, desenvolvimento sustentável, economia circular, educação empreendedora. Tá? E eu vou fazer a leitura dos artigos nas partes que me são interessantes, tá bom? Eu tenho que estar logado aqui no Periódicos CAPES para eu conseguir acessar esse artigo na íntegra, tá bom? Vocês também, para vocês acessarem aqui pelo Periódicos da CAPES, você tem que estar logado. Você tendo um usuário e senha, matrícula e senha, que você acessa o acadêmico do IFES, você consegue acessar isso aqui também, tá bom? Com o mesmo login e senha. Mas, professor, eu não tenho muita facilidade. Eu posso utilizar outra plataforma? Pode usar o Google Acadêmico, por exemplo. Tá? No caso aqui dessa minha pesquisa, eu teria que analisar 132 artigos. Então, eu vou ver. Tem economia circular? Tem que analisar. Tem economia circular? Tem, vou analisar. Onde tiver economia circular no título, eu vou analisar. Por exemplo, aqui, ó, gestão da cadeia de suprimento sustentável. Uma análise da indústria madeireira. Fala de sustentabilidade, mas não tem o termo economia circular no título. Eu vou analisar esse artigo aqui? Não. Sustentabilidade, não. Ó, não tem. Então, assim, você consegue pensar, tá bom? Sustentabilidade, não está falando claramente. Vai ter que ver todos os 132? Vai. Mas você só vai fazer a análise mesmo. Você só vai aprofundar a leitura se ele estiver dentro do critério que você estabeleceu. Eu disse que eu queria que tivesse economia circular no título, tá? Isso eu vou informar no meu plano de ação e na minha metodologia também eu vou informar isso, para deixar isso bem claro, tá? Outra plataforma que a gente tem é o Google Acadêmico, tá? Google Acadêmico, você acessa aqui pelo Google, tá? Acadêmico Google, Google Acadêmico, enfim. E aí você vai fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu quero pesquisar economia circular. Que beleza. Vamos colocar mais critérios, tá? Então eu quero desde 2017. Nesse caso aqui. Deixa eu ver aqui, cadê uma pesquisa mais avançada? Que maravilha, ó. Pronto. Viu aqui, ó? Vamos de novo, ó. Os 3 tracinhos aqui, clicou, pesquisa avançada. Legal? Aí aqui eu digo, ó, eu quero que tenha economia circular. Se eu quiser colocar um outro termo, eu vou colocar aqui sustentabilidade. Tá bom? Maravilha. Ah, que legal. Olha só. Deixa só a economia circular e eu quero que ela apareça onde? No título do artigo. Eu quero pesquisar artigos de 2016 a 2020. Então eu estou pesquisando economia circular 2016 a 2020. Beleza? Então, manda bala. Foi. E aqui eu vou analisar tudo que vai aparecer para mim. Eu tenho 486 resultados, tá bom? Só que, calma, tá? Nem tudo vai ser artigo. Tem coisa que vai aparecer pra gente aqui que não vai ser artigo, que vai ser algum outro tipo de publicação. Mas, por exemplo, isso aqui é uma página da internet, não necessariamente é um artigo, tá? Isso aqui é um livro. Então tem que ter essa análise, e aí tudo aquilo que realmente for artigo eu vou analisar, porque eu me propus analisar artigo, tá? Ah, professor, era muito. Acho que eu vou pegar só os últimos 3 anos, só os últimos 2 anos. E manda ver, não tem problema nenhum, tá? Pode excluir esse critério aqui e colocar somente os últimos 2 anos, se você quiser. Por exemplo, vamos pegar aqui 2018, 2019, 2020, que eram os últimos 3, né, no caso. Pronto, manda ver. Já caiu? Nossa, caiu um pouquinho, pessoal, vamos reduzir. Enfim, pessoal, você vai trabalhando como você achar melhor para você ir pensando, tá bom? Eu te digo que não necessariamente você ter pouco é bom, tá? Eu sei que às vezes você quer executar a atividade e ter o mínimo de trabalho, mas é bom você ter mais volume para você trabalhar. Por quê? Porque muitas vezes o artigo que você pegar, dentro daqueles critérios que você estabeleceu aqui, dentro desses critérios que você estabeleceu aqui, de inclusão ou de exclusão, a análise que você vai fazer, você pode excluir muito artigo, entendeu? Pode ser que ele pareça que tem alguma relevância, mas não tem, tá? Então, assim, estabelece bem aquilo que você quer nos seus critérios aqui. Você pode botar vários critérios
para você poder fazer a sua análise, tá bom? E nesse caso aqui, o que você precisava fazer? Montou isso aqui e vai pensar. Dessa pesquisa que você fez, você estabeleceu, você vai pensar 2 artigos que você acha que são úteis e vai enviar lá na plataforma, tá? Baixa 2 artigos e envia junto com esse plano de ação que você elaborou, tá bom? É basicamente isso, tá bom? Aí agora eu vou... Eu sigo à disposição de vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, entre em contato comigo, tá? Vou estar sempre à disposição, tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Não fiquem com dúvida disso, tá? Elabora esse plano, levanta esses artigos e tem mais uma atividadezinha, mas eu falo isso para você já já. No caso de dúvida, você sabe, né? Você entra em contato, tá bom? Bom, pessoal, além da revisão sistemática, vocês têm ainda algumas atividades que são relacionadas às disciplinas que vocês viram no curso, tá? Elas ajudam vocês a compor a nota desse semestre. Então, não deixe de entregar essas atividades, porque mesmo valendo menos pontos, elas vão ajudar vocês caso a sua entrega da revisão sistemática não esteja dentro do que foi pedido no critério de correção. Então, ainda que você perca alguns pontos, isso pode te ajudar, tá? Por isso que entregar essas atividades pode ser importante para compor sua nota no final do semestre. Legal? Nesse mês de abril, a gente tem 2 atividades previstas. A primeira delas é uma atividade ligada à educação ambiental e sustentabilidade. Na página da atividade, eu vou deixar um artigo e algumas perguntas relacionadas a esse artigo. O que vocês devem fazer? Façam a leitura do artigo e me encaminhem as respostas até o dia 30 de abril. Essa data de 30 de abril já está com prorrogação, tá bom? Ela vai aparecer como encerrada, mas você consegue seguir enviando. Fazendo isso, você pode garantir já 5 pontos na disciplina. Já a segunda atividade vai valer 10 pontos e vocês vão ter até o dia 11 de maio como prazo máximo de extensão para me entregar pela página da atividade no AVA, tá bom? Se você deixar para entregar nessa data, a atividade ela vai aparecer como encerrada, mas ela segue recebendo envio, porque tem a prorrogação para envios em atraso e eu nunca tiro ponto por causa disso, tá legal? Essa é a primeira entrega da revisão sistemática de literatura. E ela é bem simples, pessoal. Vocês vão precisar definir uma área de estudo dentro da gestão ambiental que vocês querem se aprofundar, tá? No estudo da teoria. Pode ser, inclusive, base para o seu tema de TCC. Definido o seu tema, que deve ser genérico, por exemplo, eu quero estudar a qualidade da água na foz do rio Itaúnas. Seu estudo deve ser sobre a qualidade da água na foz dos rios. Tá? Você não deve fazer uma pesquisa tão limitada na foz do rio Itaúnas, porque você não vai encontrar material relevante o suficiente para você construir um bom volume de informação numa revisão. Tá? Definido o tema, você tem que me apresentar um artigo que pretende usar no seu trabalho. Um só, tá? E daí você vai apresentar um arquivinho de texto que eu vou deixar na atividade com a análise desse artigo. Não é muito complexo, mas se tiver qualquer dúvida, revisa esse vídeo que eu te mostro como fazer essa análise, tá bom? Basicamente isso, tá? Por hoje é só. Não deixa para a última hora, viu? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.